A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje começaremos a epístola de Paulo apóstolo a Tito, onde ele incentiva a Tito a ensinar aos idosos a ensinar os mais jovens, a ser exemplo aos mais jovens, No capítulo 1, o carinho por Tito e sua missão em Creta. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pôde mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como o despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aqui Paulo estava ensinando as qualidades de um pastor, E aqui para combater os falsos mestres a partir do versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam as casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda obra, Fala que todas as coisas são puras para os puros, por quê? Porque os puros, no caso, as pessoas, os servos de Deus, os filhos de Deus, a tudo nós damos graças, A tudo nós entregamos ao Senhor primeiro, Então o Senhor abençoa. Então tudo se torna puro. Por quê? Porque o Senhor os purifica para nós, E a partir do capítulo 2, instruções para o ministério de Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé,
no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitam aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento na doutrina de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze, né? Paulo ensinando aqui a Tito, né, que ele tem a autoridade divina para falar perante o povo, inclusive perante os idosos, né? O povo cretense era um povo obstinado, era um povo maldoso, né? Então ele realmente tinha que se impor para que pudesse ser ouvido ali, né? Ele realmente tinha que deixar muito claro a vontade de Deus, né? Os mandamentos de Deus ali para que o povo ouvisse. E tinha que começar pelos idosos, para que eles fossem exemplos ao povo, né? E no capítulo 3, mais instruções sobre a conduta cristã. Aqui finaliza que o livro de Tito é pequeno, né? Admoesta-os a que se sujeitem aos principais e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, né? Mais uma vez falando de mansidão, né? Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiro segundo a esperança da vida eterna. Fiel é pela palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e de outra admoestação, evita-o, sabendo que essa tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. E as palavras finais
a partir do versículo 12. Quando te enviar a Ártemas ou a Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar aqui. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte, e os nossos aprendam a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. É muito interessante, né? Porque sempre no final todos saúdam, né? Ele nunca se esquece de saudar, né, aqueles que estão juntos ali na fé, todos os irmãos apóstolos, todos os irmãos servos, né? E sempre lembrando que Jesus Cristo é o principal ali, que a gente tem que seguir a Jesus Cristo, que nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? E Paulo, ele tem muito o que ensinar ali, por quê? Porque lembra-se que Paulo era o Saulo, né? Ele era um perseguidor de Jesus Cristo, né? Ele era perseguidor dos seguidores de Cristo. Quantas e quantas vezes ele matou pessoas por seguirem a Cristo e sentia prazer naquilo. Mas ele foi ali submergido na luz de Jesus Cristo, e a partir daquele momento ali, ele conheceu a Jesus Cristo e então se devotou a ele, né? Se entregou a ele, e a partir daquele momento começou a servi-lo. E a partir dali também passou, além de suas mudanças ali, ele passou por muitas coisas, inclusive foi preso, né? E os próprios judeus, que eram o povo de Deus, a metade estava com ele porque acreditava na ressurreição de Cristo, mas a outra metade queria matá-lo porque não acreditava na ressurreição de Cristo. Então, para você ver que dentro do próprio povo de Deus havia contenda, né? Então, porque isso serve para nos alertar que dentro da igreja, hoje em dia, e isso acontece muito dentro da igreja, a igreja que eu digo, a igreja somos nós, não é o templo, a igreja somos nós, mas os templos em si, as doutrinas, tem muita concorrência entre um e outro. Ah, não, o pastor não vai pregar naquela igreja ali, o outro pastor não vai naquela igreja ali, que não sei o quê, sabe? Tem muita concorrência entre uma e outra, como se fosse um comércio, alguma coisa. Gente, o povo de Deus é o povo de Deus, igreja somos nós temos que ser uma comunidade para o Senhor. Não importa a placa que está à frente ao templo, até mesmo porque Deus diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Mas a palavra dele diz, obviamente, que onde 2 ou mais falarem meu nome, lá eu estarei. Então, quando tem um culto, ele está ali presente, não por ser a igreja, não por ser o templo do Senhor. Ele está ali porque as pessoas estão em comum acordo ali, falando o nome dele, cultuando a ele. Então, nós temos que ser mais unidos, nós temos que nos unir, porque o mal está se aproximando cada vez mais. Lembre-se que aqui no Brasil, graças a Deus, por enquanto nós temos a liberdade religiosa, nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos falar abertamente sobre Jesus Cristo, nós podemos falar abertamente sobre Deus. Nós temos que aproveitar isso para divulgar o nome do Senhor, para que mais pessoas possam conhecer, possam ver o que está acontecendo, né? Porque no mundo jaz o maligno, né? Como a própria palavra de Deus diz, o mundo pertence ao maligno. A gente sabe que isso aqui um dia tudo vai acabar, mas Deus, ele tem um plano de salvação para os seus filhos. Ele tem o reino dele preparado ali para nós. Mas só participarão desse reino as pessoas que estão aqui na terra, que conhecem ao Senhor e têm a opção, que possam escolher servir ao Senhor. Só que para escolher servir ao Senhor, a pessoa precisa saber que existe o Senhor.
E para saber que existe o Senhor, alguém tem que lhe informar que existe o Senhor. Então essa é a missão dos filhos de Deus, proclamar o Evangelho, testificar de Jesus Cristo. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo, que Jesus Cristo padeceu na cruz e ressuscitou para que nós possamos ressuscitar também, para que nós possamos reviver e viver eternamente ao lado dele no reino de Deus. Nós temos essa liberdade para passar para as pessoas, para que mais pessoas possam conhecer a verdade. Lembre-se que a palavra do Senhor diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nós, filhos de Deus, conhecemos a verdade, mas nós temos a obrigação de divulgar essa verdade. Enquanto temos a liberdade, vamos divulgar, vamos aproveitar todos os meios possíveis para divulgar a verdade, que é o nome do Senhor, porque brevemente sabemos que isso não terá mais. Já em muitos lugares é proibido falar o nome do Senhor, né? Inclusive existe ranking para isso. Ranking, para quem não sabe, é uma numeração que eles colocam para questão de ordem, né? Quais lugares são mais difíceis e tal. Se eu não me engano, em 2021, o lugar mais que estava em primeiro lugar era o Afeganistão, que é mais difícil seguir a Jesus Cristo, é o Afeganistão. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem total liberdade, pelo menos por enquanto. A gente tem que aproveitar enquanto a gente tem essa total liberdade. Mas a Bíblia diz que em breve isso também se acabará, porque os filhos de Deus serão perseguidos, né? E, gente, pelo amor de Deus, não estou falando de política, tá? Porque rolou uns assuntos aí, a gente sabe, sim, rolou uns assuntos. Não, tem muita gente que não se envolve em política, que fala que não gosta de política. Eu também não gosto de política, mas a palavra de Deus diz, né, que você vê que o mundo está se acabando, tá, mas não é porque o mundo está se acabando que a palavra de Deus diz que o mundo vai se acabar, que os filhos de Deus vão ficar de braço cruzado, né? A gente tem que orar, pedir proteção e pedir para que as pessoas tenham oportunidade de conhecer o Senhor, para que elas tenham oportunidade de salvação também. A gente sabe que a palavra do Senhor não vai mudar, que as profecias que estão na Bíblia, elas realmente acontecerão, elas não mudarão. Então, sim, vai chegar o dia, isso vai acontecer, não sabemos quando, mas vai acontecer, que a palavra de Deus será proibida, né? Que o nome de Deus será proibido, que aqueles que seguem a Jesus Cristo, esses serão crucificados. Tanto que a palavra de Deus diz: aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Ou seja, aqueles que, onde já acontece, né, que quando eu fiz a pesquisa na internet, e isso já tem um tempo, passou os 50 países, né? Que é difícil seguir a Jesus Cristo. Nesses lugares, por exemplo, eles perguntam se você serve ao Deus vivo, que é isso que Jesus Cristo está dizendo, né? Se você for indagado, se nesse momento te perguntarem se você serve ao Deus vivo, ao Deus único, e você responder sim, você é assassinado. Então essa pessoa que buscar salvar a sua vida, a sua vida terrena, né, com medo de morrer, se recusar a seguir a Deus, né, se recusar a confirmar que segue a Deus, tentando salvar a sua vida terrena, esse vai perder sua vida. Por quê? Vai salvar a sua vida terrena, mas o seu espírito vai sofrer no inferno. Mas a pessoa que afirmar que serve a Deus ali, esse vai salvar a sua vida, porque o seu espírito viverá eternamente ao lado do Senhor, no reino de Deus, que foi o reino que ele preparou para nós. E é isso que Jesus está dizendo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, lá em Babilônia, né? Nabucodonosor, né, o rei de Babilônia, fez uma estátua imensa lá, gigantesca, e ao som da trombeta todos tinham que ajoelhar e adorar a estátua, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam. Por quê? Porque eles serviam ao Deus eterno, né, ao Deus vivo.
E eles enfrentaram sim o rei e disse ao rei, e o rei falou, quem irá livrá-los, né? E eles disseram, falaram, se for da vontade de nosso Deus, ele nos livrará, mas não nos prostraremos a outro Deus, né? A ninguém, somente a nosso Deus. Então o que Nabucodonosor fez? Mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais e jogaram os 3 lá dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego. E os soldados que os jogaram lá dentro, né, só chegaram à porta, nem se aproximaram, só chegaram à porta, eles foram queimados, né, eles só em se aproximar da fornalha. E lá dentro, os 3 mais o anjo do Senhor vagavam lá dentro. As suas roupas nem se queimaram, não sentia nem cheiro de queimado perto deles, que foi quando Nabucodonosor os chamaram, e a partir daquele momento ele liberou a todo o povo de Deus para que adorasse a seu Deus sem nenhuma interferência de ninguém, que ele reconheceu a majestade de Deus ali, né? Reconheceu entre aspas, porque ele não se prostrou a Deus naquele momento, né? Ele só se prostrou a Deus quando ele se sentiu no lugar de Deus e Deus o transformou em fera, né, por 7 anos, mas isso aí já é outra história, né? Já tô prolongando demais o vídeo. Mas para você entender, né, que a gente tem a nossa missão aqui, vamos continuar firmes, a nossa parte nós temos que fazer, né? Nós temos que buscar fazer o que é melhor, não só para mim, não só para minha família, mas o que é melhor para nós, para nossa nação, né? E temos que continuar orando por nossa nação, para todos. Lembra, nós vimos aqui na palavra do Senhor, nós temos que orar por todos os homens, ou seja, nós temos que orar por toda a nação, por todo mundo, não é só pelo Brasil também não, por todo mundo, todo o planeta, nós temos que orar por todos, né? Porque se dependesse de Deus, todos nós iríamos para o reino de Deus, né? Mas não depende de Deus, depende do nosso livre-arbítrio. Deus nos deu a opção de escolher, então cada um faz a sua escolha, porque se fosse assim, Deus seria um tirano, né? Se obrigasse as pessoas a escolher, mas ele indica o caminho, porque existem 2 caminhos, você escolhe o caminho que você deve seguir. Só que ele mostra o caminho, ó, se você seguir o caminho da direita é assim, se você seguir o caminho da esquerda é assado. Aliás, corrigir, né, porque senão vai achar que eu tô falando de política. Se você seguir o caminho de Deus é desse jeito, se você não seguir o caminho de Deus será desse jeito, porque eu tô falando de Deus, não estou falando de política. Agora, falando de política, gente, não se esqueça, em alguns lugares serão presidente, governador e prefeito. Então, não esquece de fazer a colinha aí, para não esquecer na hora de digitar lá e acabar formando muita fila, acabar atrapalhando o próximo também. Facilita, já deixa a documentaçãozinha adiantada ali, separadinha. E lembre-se também, né, bolsa na frente para não correr o risco de furto. Homens, nada de celular e carteira nos bolsos de trás. Isso no dia a dia, né, só no dia da votação não. Porque cada dia que passa sabe como que é, né, as coisas estão mais difíceis aí, muita gente, esse furto que eu conheço desde pequena, eu sei que tem furto, eu sou de São Paulo, eu lembro quando eu ia com a minha mãe, quando criança, que a igreja que ela frequenta, quer dizer, que ela ia, né, porque hoje já com uma certa idade não tem condição de ir sozinha, é lá na Praça da Sé, então imagina só, né? Então eu já via, já desde pequena, aquele movimento lá, a molecada ali envolvendo com drogas e a bolsa tinha que segurar apertada, se tivesse relógio já passava ali, já perdia o relógio, e o perigo que era porque eles cortavam a alça da bolsa, né? Então o perigo na hora de cortar a alça da bolsa era essa, mas nossa, mas eles tinham uma prática tão grande que o canivete nem acertava na gente, né? Já pegava só a bolsa direto e ia.
Então, gente, essa é uma proteção que a gente tem que ter no dia a dia. Aqui eu vejo muita gente andando com o celular assim, muito fácil. Não que seja desculpa, né? Afinal de contas, proteção é um direito nosso. A polícia está aí para segurança do povo, mas infelizmente a bandidagem está solta, né? Tem muita gente aí, muita gente que, inclusive muita gente que nem precisa, só faz isso porque gosta de ver o sofrimento dos outros, né? Sabe que o mal está à solta. Então, antes de sair de casa, sempre, sempre, sempre ore ao Senhor, peça a Ele proteção, peça a Ele direção, peça a Ele sua bênção. E durante o dia também agradeça pelos livramentos e continue orando ao Senhor para que Ele te abençoe, que seja um dia abençoado, protegido, sempre na presença do Senhor, porque tudo coopera para o bem daquele que crê. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder estar falando de Ti, Pai. Poder estar falando, poder estar lendo sobre Tua palavra, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Toque em seu psicológico, em seu emocional, Pai. Purifique esse coração tão aflito, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos ensine cada vez mais, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.